Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês, um povo renovado aí. Uma igreja bonita, toda ornamentada. E a emoção do nosso coração é muito grande. Tenho a honra de estar acompanhando o meu pastor presidente, grande pastor Moisés, nosso amigo, pastorzão. E louvo a Deus. Pastor Adilson é companheiro, seu filhão, que alegria. Eu quero que você canta comigo, que você conhece. Coloca lá, por favor, rapidinho. 526. Aleluia. E nós vamos cantar. Eu quero todos cantando, é fácil. Está gravado no meu CD, na última gravação que eu fiz. Gravei 2 canções novas da harpa cristã. E esse está gravado. E eu quero que você cante comigo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Vamos comigo assim. Grandioso és tu, aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso é. Eu quero ouvir mais uma vez o coro, todos assim. Então me grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Vem fora, assim comigo. Então me então me oriandalai, chucandele, meshuriandalai, aleluia. Grandioso és tu, grandioso é. Vamos comigo assim. Quando as estrelas que tão de mim distante vejo a brilhar, vejo a brilhar, aleluia, com virimanchuiando. Aleluia. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por teu amor. Então minha alma canta-te, aleluia. Eu quero ouvir vocês assim comigo. Grandioso. Então me grandioso és tu, grandioso. Eu quero que você cante assim comigo, aleluia. Olho as estrelas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé. Vamos lá comigo. Lenho tão. E no teu filho. E no. Afirma a minha fé. Eu quero ouvir. Então minha. Posso descer aqui, pastor Adilson? Grandioso és tu.
descanso que tu não. Teu filho, por amor de quem? Por amor, meu coração, que nele tu ganhaste. Transborda, ó Pai, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então eu quero ouvir você cantando, aleluia. E quando Cristo, aleluia. E quando Cristo, aleluia. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus, seu povo aqui busca, aleluia. No lar eterno, eu quero jubilando a tua face contemplar, aleluia. Então eu quero que vocês cantem, eu quero que vocês abram a boca e cantem. Grandioso, alabachurianda. Se você quiser adorar a Deus com a sua mão, levante a sua mão para cima e canta adorando a Ele, dizendo que Ele é grande. Diga que Ele é grande, diga. Se você quiser cantar chorando, cante, aleluia. Grandioso és tu. Vamos cantar mais uma vez. Eu quero que você feche os olhos na galeria e cante. Então rimandai chui blei, rimandai tuiei, ai chui mandai. Grandioso és tu, aleluia, aleluia. Então grandioso. Eu acho que nós temos que encerrar cantando mais uma vez. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Então a minha alma está cheia de alegria, porque canto louvo ao Senhor. Que animando riblei, chui mandei, andei. Então minha alma canta a ti, aleluia. Grandioso és tu. Três vezes grandioso és tu comigo assim. Grandioso és tu assim comigo. Grandioso és. Grandioso és. Mais uma vez. Grandioso és tu. Grandioso. A última vez. Enche os pulmões assim comigo. Grandioso és tu. Irmãos e irmãs e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, podem se assentar. E eu quero aqui já mais uma vez expressar a minha alegria em estar aqui nesse dia com vocês, e é motivo de muita satisfação mesmo. E aqui vendo tanta gente, né? E essa galera jovem aí, né? Que Deus abençoe muito adolescentes e jovens que prossigam com esse propósito. Jesus é a melhor opção. E agradeço ao pastor Edilson mais uma vez. Pastor Edilson, obrigado de coração. Também ao pastor Rodrigo, obrigado. A pastora também, obrigado. A irmã Dirce. E quando vocês forem em Londrina, estamos lá à disposição, tá? Estamos para servir. E tenho prazer em servir, gente. Eu gosto de servir. O Tarso está aí, ele sabe disso. A gente gosta de ser útil. Então, estando lá, contem com a gente. Vamos à palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Também é um texto muito conhecido. É um texto bastante familiar.
capítulo 5, do versículo 21 ao 24, depois do 34 ao 42, porque temos aqui uma situação que ocorre e vai saltar um outro milagre, apenas um milagre da filha de Jairo, nós vamos aqui enfatizar. Diz assim, Marcos 5, 21 ao 24. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se-lhe uma grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto. Amém. Irmãos, dentro desse texto que nós estamos com ele em mãos, eu quero falar sobre o tema um milagre na casa de Jairo. Um milagre na casa de Jairo. Todos nós aqui, gente, precisamos frequentemente de milagres. Seja na vida financeira, na vida profissional, na vida conjugal, familiar, social, ministerial. Seja um milagre grande ou pequeno, ou mais ou menos, nós sempre precisamos de um milagre na nossa vida diária, na nossa caminhada. E a minha colocação é: milagre verdadeiro só Deus faz. O que é milagre, gente? Milagre é tudo quanto contraria a ordem natural das coisas. Tudo quanto foge do comum, do que é corriqueiro, do que é normal. Isso é milagre. O que é milagre? É quando as nossas impossibilidades se tornam possíveis na pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que nesta noite, nesse lugar, Deus vai fazer milagres. Deus quer fazer milagres e nós precisamos de milagres. O homem não faz milagres, mas Jesus, ele faz milagres. Essa história, gente, que tem aqui, conta de um personagem chamado Jairo. Era um homem principal da sinagoga, responsável por uma sinagoga. Um homem respeitado, um homem admirado, um homem de uma posição conceituada. E esse homem, ele tinha uma filha única. E a filha única adoeceu. E quando ela adoeceu, ele tem, gente, uma iniciativa que eu acho demais. E eu, se pudesse, daria os parabéns a Jairo. Ele sendo um homem rico, sendo conhecido, importante na cidade, quando a filha adoece, ele não vai primeiramente ao médico. Não, primeiramente ele procura Jesus.
E nós muitas vezes deixamos de experimentar Jesus, sabe por quê? Que nós temos aí muitas opções que julgamos funcionais, muitas alternativas que julgamos que são favoráveis. Então nós deixamos Jesus por fim, por último. Quando todas as demais se esgotam, então a gente busca Jesus. Mas Jesus tem que ser o primeiro, gente. Eu me lembro, e tenho uma filha única, e o Tarsis conhece bem, a Rebeca. Já faz um certo tempo, eu cheguei em casa por volta de 11 horas da noite, cansado, muito cansado. E quando cheguei em casa, a minha esposa disse: Moisés, a Rebeca não está bem. Está com dores fortes no estômago. E desde ontem de manhã ela está reclamando, e a intensidade foi aumentando, e agora não está mais aguentando a dor. Aí eu pensei, gente, 11 horas da noite, em casa, cansado, sair para o hospital? Falei, não é o primeiro passo que eu vou dar. Aí fizemos um acordo. E qual foi o acordo? Falei, Vânia e Rebeca, nós vamos fazer um acordo. Nós vamos orar. E se Jesus não te curar, nós então iremos ao médico. Fechado o acordo? Elas disseram, fechado. Então vamos orar e vamos esperar 10 minutos. 10 minutos para saber o querer de Deus. E oramos, gente. Eu estava assentado no sofá da sala, ela assentada no chão, sobre o carpê, e a minha esposa do lado, e ela colocou a cabeça no meu joelho. E nós oramos. Oração de 1 minuto, 2 minutos quando muito. E ela ficou com a cabeça no meu joelho. E eu olhando para o relógio. 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos. Ela levanta a cabeça e diz, papai, eu não tenho mais nada. Gente, quantas vezes nós deixamos de experimentar Jesus? Porque nós recorremos ao médico, tem plano de saúde, tem o posto de saúde, tem lá outras opções, tem a farmácia. Gente, nós precisamos experimentar Jesus, provar Jesus. E o Salmo 34, versículo 8, esse versículo para mim, gente, ele é muito impactante, muito marcante. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Provar Jesus, experimentar Jesus. Quanta gente conhece Jesus por terceiros? Porque alguém falou, alguém disse, alguém testemunhou, testificou. Mas você precisa ter seu conhecimento pessoal com Jesus para saber o que Ele é para você, o que significa na sua vida. Digamos, gente, aqui hoje, se eu tivesse aqui, ó, esse copo com café. E o café saindo fumaça. E eu perguntasse para vocês assim, o que eu tenho na minha mão? Vocês diriam, um copo com café quente saindo fumaça. Muito bem, vocês acertaram a resposta. Mas, se eu fizesse uma segunda pergunta, e fosse a seguinte, esse café é amargo ou doce? Vocês só saberiam responder depois de prová-lo ou experimentá-lo. Gente, quando nós dizemos Jesus é bom, porque de fato nós experimentamos que Ele é bom na nossa vida. Gente, Jesus adoça as nossas amarguras. Por que existe o amargo, gente? Para sabermos distinguir o doce do amargo. E valorizamos o doce. Então Jesus é aquele a quem nós experimentamos e sabemos a doçura dele na nossa vida. Esse homem, Jairo, tem a sua filha doente, vai procurar Jesus, vai ter com Jesus. Ele tinha todos os recursos à disposição dele. E ele não era um discípulo de Jesus, não era um seguidor de Jesus, mas com certeza tinha ouvido falar de Jesus e vai procurar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele faz um pedido para Jesus. O versículo de número 23. E rogava-lhe muito, de rogar, pedir com intensidade, gente. Outra coisa interessante aqui. Eu imagino, é coisa minha, pelo menos nas entrelinhas eu percebo, que esse homem tinha lá na sinagoga como principal os seus rituais, ou ritualismos, ou etiquetas, ou protocolos,
tudo desenhadinho. Sabia como funcionava do começo ao fim cada reunião na sinagoga. Porém, quando a filha dele adoece, ele vai procurar Jesus, e diante de Jesus, ele não usa, gente, as expressões lá da sinagoga, mas o coração dele se expõe diante de Jesus. Aqui está dizendo, ele rogou. Rogou significa o quê? Pediu com intensidade, pediu com ardor. Quantas vezes nós, quando tudo está bem, nós oramos a Deus, gente, aquela oração decorada, mecanizada, cheia de R's, cheia de S's, as frases bem harmonizadas, tudo vai conforme o nosso pensamento, e nós fazemos uma oração muito racional, muito intelectual. Gente, na hora da nossa necessidade, o que tem que falar diante de Deus é o nosso coração, é a nossa alma, porque Jesus entende a linguagem da nossa alma, entende os gemidos do nosso espírito. Esse homem, ele vai ter com Jesus, e diante de Jesus ele se derrama, porque a hora era de pedir com intensidade, a hora era de gemer diante de Jesus. E diz aqui, rogava-lhe muito dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Vocês estão vendo aqui que esse homem, ele vai ter com Jesus, ele encontra Jesus, ele expõe a sua carência a Jesus, mostra seu desejo a Jesus, e Jesus vê esse homem, ouve esse homem, e aí o versículo de número 24, gente, e foi com ele. Essa expressão, gente, é maravilhosa, Jesus foi com ele. Dentro da cabeça dele, gente, preste bem atenção aqui, ó. Jesus foi com ele. Dentro da cabeça dele, qual era o formato? Qual era já a questão toda desenhada? Ah, Jesus me viu, Jesus me ouviu, Jesus tomou conhecimento da minha necessidade, Jesus está comigo, então tudo está resolvido. Ele vai caminhar comigo, lá na minha casa, chega lá, impõe as mãos, a menina vai sarar e tudo está resolvido. Essa é a maneira dele pensar, entendo eu. E nós também pensamos de forma similar. E Jesus foi com ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Porém, inesperadamente, no meio da multidão, surge uma mulher do fluxo de sangue. E essa mulher interrompe a caminhada de Jesus. Barra a caminhada de Jesus. E Jesus começa a dar atenção para essa mulher. Tenta se colocar no lugar de Jairo. Jairo ali parado, olhando para Jesus, e aquela mulher que aparece de última hora, talvez na concepção de Jairo, e se fosse você no lugar de Jairo, diria, essa mulher é uma intrusa. Eu estou na frente, eu procurei primeiro, Jesus primeiro, me ouviu primeiro, e agora ela vem por último, e Jesus para a caminhada. Jesus ali olhando para aquela mulher, atendendo aquela mulher, e Jairo ali parado. E com certeza, gente, a cabeça dele, na casa dele, filha única, doente, moribunda, prestes a morrer, a cabeça dele estava voltada para a casa dele. Olhe bem aqui uma coisa, preste bem atenção. O que nós vemos aqui primeiramente, gente, a pressa do homem e a paciência de Jesus. Quantas vezes nós temos pressa, gente? Urgência. Nós somos atropelados e atropelamos. Nós, quantas vezes queremos tudo no nosso tempo? A coisa está pegando fogo, está explodindo, e nós estamos agitados. E de repente Deus está calmamente, gente. E como diz, Deus não perde a pose. Deus não perde o controle, gente. Deus não perde a sua realeza. Jairo estava ali aflito. E a preocupação vai aumentando. O coração dele, logicamente como pai, estava partido, porque a filha estava no estado. E a verdade, gente, aqui o texto, ele é muito assim específico, dizendo que Jairo tinha procurado Jesus.
Jairo tinha pressa, Jairo tinha urgência, porém Jesus, ele para atender aquela mulher. Na vida tem duas situações. A primeira delas, tem horas que você tem que orar e agir. Mas tem horas que você tem que orar e esperar a vontade de Deus. E essa hora é difícil. Esperar a vontade de Deus. Esperar o agir de Deus. Tem hora que a gente fica realmente afoito, querendo ver, mas nós não vemos o agir de Jesus. E naquele dia, Jairo está lá parado, esperando Jesus ir para a casa dele, e a coisa vai aumentando, vai se intensificando, a aflição dele. E a minha pergunta para você nesta noite é a seguinte: se você estivesse no lugar de Jairo, o que você faria? Seja bem franco. Se você fosse para casa sem Jesus, seria pior. Aí a tragédia seria muito maior. O prejuízo seria inevitável. Eu quero dizer para você nesta noite, por mais que você não veja o agir de Jesus, por mais que você não perceba o agir de Jesus, não consiga detectar o agir de Jesus na sua vida, se você o procurou, se você lançou sobre o problema, ele tomou conhecimento da sua vida, sabe da sua urgência, espera o agir de Jesus. Espere a hora de Deus. A hora dele é a hora certa, gente. A hora dele é a hora certa. Interessante, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Quando nós lemos essa expressão bíblica, o que nós temos em primeira instância? O caminho de Deus é perfeito. Qual é a nossa imaginação? Uma estrada bem reta, sem curvas, sem altos, sem baixos, sem buracos, sem pedras, sem espinhos. Essa é a nossa concepção. O caminho de Deus é perfeito. Não, gente, não é assim. O caminho de Deus não significa que tenha ausência dessas coisas. O caminho de Deus tem altos, tem baixos, tem valados, tem curvas, tem pedras, tem buracos, tem espinhos, mas quando fala que é perfeito, o alvo de Deus é atingido. O propósito dele é alcançado. E Deus tem para cada um de nós, gente, um propósito maravilhoso. Aleluia. Então Jairo fica ali esperando, aguardando o agir de Jesus. E o tempo vai passando, a hora vai passando, e aquela mulher tomando o tempo de Jesus, entre aspas. E vamos aqui dar uma olhadinha no coração de Jairo, gente. Qual era a sensação no coração dele? Aquilo que a princípio, talvez, era uma coisa muito fácil, muito simples, agora vai se complicando. E ele tem a sensação de estar perdendo o controle da situação. O que a princípio talvez estava sob controle, começa a vazar entre os vãos dos dedos. Mas eu quero dizer para você, se você estiver com Jesus, e Jesus com você, você pode ter a sensação de perda, a sensação de descontrole, mas Jesus vai ter tudo nas mãos dele. Aleluia. Jesus, gente, não perde o controle nunca. E aqui a coisa vai caminhando, vai aumentando a intensidade do problema, quando de repente, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. E agora? Juntinho de Jesus, na frente de Jesus, caminhando com Jesus, sabia do problema dele, e a coisa piorou e chegou à morte da menina. Guarde bem uma coisa aqui, gente. Esses homens, não sei quantos, está no plural, estão de 2 para lá, esses mensageiros vieram trazer uma notícia arrasadora para Jairo. Desabadora. Nunca vai faltar na sua vida esse tipo de mensageiro que chega em você, só traz notícias para desabar você, para desmontar você. Vocês se lembram dos mensageiros de Jó? Cada um que vinha, uma notícia pior do que a outra. Ah, seus filhos morreram,
seu gado morreu, seus bens foram embora. Gente, cada hora uma mensagem pior do que a outra. Então saiba que sempre vai ter na sua vida mensageiros dessa natureza. Disseram, a tua filha está morta. E quem sabe disseram, vá para casa. E aqui está dizendo, para que você agora vai incomodar o mestre? Para que você vai enfadar Jesus? A tua filha já morreu. Sejam francos, o que você faria nesta hora se estivesse no lugar de Jairo? Talvez você diria, eu fui decepcionado por Jesus. Eu fui frustrado por Jesus. Diziam por aí que ele é bom, mas eu procurei ele. Ele me viu, me ouvia da gravidade do meu caso. Mas aparentemente um descaso, um desinteresse, parou para atender uma outra mulher que não estava na agenda. Talvez alguns de nós, quem sabe quase todos, se não todos, diríamos, eu não quero mais saber de Jesus. Não quero mais saber de fé. Não quero mais saber de igreja. Irmãos, nesta noite quero dizer para vocês com total segurança, gente. Jesus, ele é bom. Jesus é maravilhosíssimo, Jesus. Recentemente, a gente tem encontrado também o que não é favorável, mas Deus tem os seus propósitos. Eu nunca tinha tido na vida, gente, uma noite de dor intensa sem conseguir dormir. Literalmente, a noite inteira, sem conseguir dormir e com dores intensas. E eu orei a Deus, chorei diante de Deus, pedi a Deus e não tive, gente. A dor não foi curado. E no outro dia, refletindo, comecei a pensar, não murmurei, não reclamei, não desisti da minha crença. Comecei a pensar, Deus tem um propósito nisso. Deus tem uma razão de ter permitido isso. Eu não sei o que é. Então, por maior que seja a dificuldade, ainda que você não seja atendido segundo o teu querer, Jesus continua sendo bom. Eles disseram, a tua filha está morta, Jairo. Vai para casa, faça o sepultamento, faça o enterro dela. Sempre é esse tipo de palavra que você vai fora. Pessoas que não conhecem a Deus, não sabem quem Deus é na sua vida, o que Ele pode fazer por você. Vocês já ouviram aquela expressão, gente, que é bem popular? Enquanto há vida, há o quê? Esperança. Mas aqui nesta noite, ouça uma coisa. Ainda que não haja vida, ainda que não haja nenhum sinalzinho de esperança, que não haja nem uma luzinha no final do túnel, se você tem Jesus, haverá esperança para a tua vida. Haverá. Ainda que tudo caminhou, gente, favoravelmente, ainda que tudo pareça realmente desastroso, se você estiver com Jesus, espere o final da situação. E aqui Jairo, ele vai ouvindo esses mensageiros, a tua filha está morta. Para que você vai enfadar mais o mestre? Para que procurar Jesus? Para quê? Já está tudo acabado, terminado, encerrado, nada mais pode ser feito. Deixa Jesus de lado, vai para sua casa. Gente, e aquele movimento de gente, a multidão, Jairo paralisado pela notícia aterradora, e Jesus ali do lado, vendo tudo, ouvindo tudo. Agora, veja como é Jesus tão maravilhoso. Jesus, gente, quando vê tudo isso, ouve tudo isso, qual foi a palavra de Jesus? 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Vocês estão vendo aqui uma expressão muito curtinha, gente. Duas expressões, melhor dizendo, não temas. Duas palavras. Crê somente, mais duas palavras. Interessante que nós, quando queremos confortar alguém, encorajar alguém, motivar alguém, nós usamos 1 milhão de palavras e às vezes não conseguimos o nosso efeito. Mas Jesus fala pouco e resolve tudo, gente. Fala pouco e diz muito. O efeito é tremendo. Jesus disse, primeira coisa aqui, não temas. Dentro do pensamento aqui do texto,
O que significa não temas? Literalmente, Jesus queria dizer: Jairo, não há motivo para você ter medo. Não há motivo para você ficar apavorado. Não há motivo. Essa é a intenção da palavra não temas, aqui dentro desse contexto. A outra, crê somente. O que significa crer somente, gente? Essa palavra crer somente significa continua crendo. O que Jesus disse a Jairo? Quando o problema começou na sua casa, você me procurou. O problema foi aumentando, você permaneceu comigo. Ele foi se intensificando, você continuou comigo. Foi se agravando, você permaneceu comigo, na minha presença. Se tornou agudo, você continuou comigo. Agora chegou no momento crucial. Mais do que nunca, agora você precisa continuar crendo em mim. E nós fazemos o contrário, gente. Conforme o problema aumenta, a gente vai se distanciando de Deus e procurando outras alternativas. Mas é o contrário. Aquela expressão que é muito comum em nosso meio, quando todas as opções se esgotam, aí dizem: agora é só Deus. Gente, é só Deus em primeira instância também. Aqui Jairo estava ouvindo isso. Jairo, continua acreditando em mim. Ainda que o que você está vendo, ouvindo, presenciando, sentindo, seja tudo contrário a você, continua acreditando em mim, Jairo. Irmãos, Deus jamais vai decepcionar qualquer um de nós. E Jairo vai ali ouvindo aquilo, vendo aquilo, e versículo 37, Jesus tomou a decisão. Aí vai embora, a mulher do fluxo é curada, e aqui, gente, tem uma expressão que diz assim, ó, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Havia uma multidão seguindo Jesus, uma multidão, diz o texto. Mas nesta hora, quando vão para a casa de Jairo, apenas os 3 discípulos mais íntimos seguiram Jesus. Por quê, gente? Quem não crê, não presencia milagre. Eu não acreditava em milagre. A multidão não acreditava que haveria ressurreição. Mas os 3 que estavam aqui, ó, acreditavam em milagres. Aleluia. Glória a Deus. Gente, se a gente for pela maioria, há uma expressão que diz aí que Deus está com a maioria. Discordo disso. Esse pensamento popular. Nem sempre Deus está com a maioria. Deus pode estar sempre com a minoria, gente. E aqui esses 3 homens, entre a multidão, são escolhidos para que caminhassem com Jesus até a casa de Jairo. E aí chegam na casa de Jairo, versículo 38, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, o movimento, choro, pranto. Aqui está dizendo, choravam muito e pranteavam. Imagine esse momento na casa de Jairo, muita gente chorando, pranteando, a casa cheia, um movimento, um alvoroço, tudo aquilo. E o 39, e entrando, disse-lhes, por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A indagação de Jesus. Gente, se você estivesse lá, a casa cheia de gente, a menina morta, aquele momento fúnebre, tristeza, pranto, dor, lamento, e Jesus chega e fala, por que vocês estão pranteando? Por que vocês estão chorando? Gente, qual seria o pensamento racional aí? Jesus, o senhor não está enxergando bem? O senhor não está vendo bem? O senhor não percebeu ainda que a menina morreu? Seria essa a reação. A pergunta parece incoerência. Uma pergunta insensata, gente. Mas não é nada disso. Jesus está dizendo, por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? Aí vem a afirmação, o complemento. A menina não está morta, mas dorme. Gente, aqui não contraria, gente, o bom senso. Todo mundo dizendo, ela está morta. Jesus diz, ela está viva. Ela está morta. Não, ela está dormindo. E aí quem tem razão? Quem está certo? Gente, Deus sempre vai ter razão. Deus sempre vai estar. E esse momento, eu acho ele magnífico.
Por que magnífico, gente? Que nós, geralmente nós, fazemos nivelamentos dos nossos problemas. Ah, meu problema é mais ou menos. Ah, o meu é grande, é super grande, hiper grande, ultra grande, é gigantesco. Nós nivelamos os nossos problemas de acordo com as suas intensidades. Assim nós dizemos, porém, preste bem atenção, para Deus, gente, não existe nível de dificuldades. Lá em Gênesis, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, Deus disse, ele vai ser pai e ela vai ser mãe. E Sara riu, gente, mas não expressou exteriormente. Riu no coração. Aí Deus viu aquilo e falou, por que você riu? Perguntou para Sara, por que você riu, Sara? Ela disse, eu não ri. Gente, não é uma tolice. É uma tolice total. Ela disse, eu não ri não. Sara, por que você riu, Sara? Por quê? Gente, o que Deus falou está falado. O que Deus disse está dito. Então, Deus falou. Aí, pergunta, porventura, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Responda, Sara. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Essa pergunta não tem resposta, gente, porque não precisava de resposta. Aí no Novo Testamento vem diferente, sentido contrário, mas apontando para o mesmo fim. 4 homens pegam um paralítico, levam até Jesus, colocam ele diante de Jesus, destelham parte da casa, e lá o pessoal começa a observar a reação de Jesus. Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Mas quem que consegue dimensionar pecado? Mensurar pecado, o tamanho do pecado, a cor do pecado, tanger o pecado? Ninguém consegue. Apenas o povo ouviu. Aí o povo começou a murmurar, quem é esse aí? Quem é esse homem aí? Quem ele pensa que é? Jesus, sabendo os corações, fala, sabendo, como se Jesus estivesse conversando com eles, de maneira audível, mas não havia som. Mas no coração deles eles estavam falando assim. Aí Jesus fala assim para eles, olha, prestem atenção. O que é mais fácil para o Filho do Homem? O que é mais fácil? Dizer ao homem, perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele, levanta-te, toma tua cama e anda e vai para a tua casa? O que é mais fácil? Responda. Ninguém respondeu. Jesus falou, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, disse ao homem, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Gente, essa menina estava morta. Para Deus, gente, alguém estar morto, estar vivo é a mesma coisa. Para Deus, gente, uma dor de cabeça e uma AIDS é a mesma coisa para curar. Uma dor de barriga e um câncer, para Deus é a mesma coisa. Não tem diferença. Para Deus tudo é muito fácil, para Deus tudo é muito simples. Aleluia! O Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. É um Deus que faz milagres. Aleluia! Aleluia! E Jesus diz, olha, a menina não está morta, está dormindo. Aí o 40, gente, está aí o verbo rir, é num presente contínuo. E riam-se dele, como diz, sem parar. Deboches, gargalhadas. Aí começou a haver um clima já de pranto para deboche, de tristeza para gozações. E riam-se dele, como se fosse sem parar. Preste bem atenção numa coisa aqui, ó. Eu acredito que não haja, gente, tolice maior do que duvidar da voz de Deus. Duvidar do que Deus fala. E essas pessoas duvidaram, descreram, desacreditaram, dizendo, ela está morta. Ele dizia, ela está viva. E riam-se dele. Agora, vocês já viram aquela expressão? Já ouviram, já usaram? Quem ri por último, ri. Gente, esse versículo não existe, mas o pensamento está no texto, hein? Eu vou mostrar para vocês. Aqui esse pessoal começou a rir. Qual foi a reação de Jesus? Porém ele, tendo-os feito sair,
saiam da casa. Se mandam da casa, desapareçam da minha frente. A primeira coisa que eles tiveram aqui, gente, essas pessoas eram contratadas, eram chamadas de pessoas carpideiras, choravam profissionalmente, não havia sentimento, apenas profissionalismo. Então a primeira coisa aqui, perderam o emprego. E vocês vão ver depois uma outra coisa. Então a primeira coisa, saiam. Aparentemente Jesus foi desrespeitoso, deselegante, não tinha sentimento. Não havia sentimento aqui nessas pessoas, gente. Saiam todos para fora. Aí outra coisa interessante, tomou consigo quem? O pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Chega lá, onde a menina está deitada. Agora, tentem imaginar esse panorama na casa. Todo mundo sai para fora. Lá fora da casa, eu imagino a multidão se acotovelando, a multidão questionando, contestando, a multidão lá fora curiosa, e lá dentro da casa Jesus, o pai, a mãe e os 3 discípulos mais íntimos de Jesus. E dentro daquela casa tinha tido o que anteriormente? Choro, pranto, tristeza, lágrimas. E lá fora, gente, curiosidade. E Jesus entra naquela casa, versículo de número 41. E, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Você já pensou na possibilidade de chegar diante de um caixão e dizer para a pessoa, levanta-te? Não é uma coisa que foge da normalidade? Mas Jesus, ele falou com essa menina. Gente, Talita cumi era uma expressão aramaica usada por todos os pais, mães, como nós hoje usamos com nossos filhos pela manhã, dizer para o filho, levanta-te, filha, levanta-te. Uma expressão comum, gente. Mas chegou o dia em que aquela mãe, ainda que usasse 1 milhão de vezes a expressão Talita cumi, que quer dizer levanta-te, tudo permaneceria inalterado. Tudo permaneceria aquele quadro caótico. Mas quando Jesus fala é diferente, gente. Jesus usa exatamente a mesma frase, nem uma letra a mais, nem uma letra a menos. Isso mostra o quê? O que é dificílimo, é impossível a nós, para Deus é facílimo e perfeitamente possível, gente. Usando a mesma frase, usando a mesma expressão, chega lá e diz, menina, a ti te digo, levanta-te. É como se ela estivesse literalmente dormindo, gente. Dormindo. E nesta noite, o que morreu na tua casa? O que morreu na tua vida? O que precisa ser ressuscitado na sua história? E aí, versículo 42, e logo, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Lucas, que é detalhista, chega a dizer que Jesus manda dar de comer a menina, para quê? Para que ninguém lá de fora dissesse que havia dentro um cadáver ambulante. Olha aqui uma coisa, como disse para vocês, quem ri por último ri melhor. A primeira coisa, aquela multidão perdeu o emprego. A segunda coisa, gente, lá fora, a multidão curiosa, gargalhadas, debochadas, olhando para dentro daquela casa, portas fechadas, janelas fechadas. E dentro daquela casa anteriormente havia o quê? Tristeza, havia pranto, havia luto. Mas essas posições são invertidas. Enquanto naquela casa, os pais estavam, gente, chorando de verdade. Lá fora a multidão zombando e desacreditando. Quer dizer para você, quantas vezes nós entramos na casa de Deus, derramamos as nossas lágrimas, choramos aos pés do Senhor, e lá fora pessoas curiosas, quando vê a gente, pelo nosso bem-estar,
mas são pessoas curiosas, incrédulas, e começam a dizer: onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Você disse que Jesus ia fazer, onde está a obra? Onde está o resultado da tua fé? Quantas vezes pessoas lá de fora começam a olhar para nós aqui dentro e fazer esse tipo de situação? Mas aquele dia, gente, a alegria retorna naquela casa. A alegria volta, os risos voltam, os sorrisos voltam. E lá fora, aquela multidão, quando as janelas são abertas, portas são abertas, e a menina caminhando pela casa, gente. E aquela multidão teve como cachorrinho que mete o rabo entre as pernas e sai de fininho, envergonhada. Em várias partes da Bíblia, gente, Salmos e outras partes da Bíblia, está dizendo que envergonhado e confundido será a tumba de Deus. Porém tu não serás envergonhado. Aleluia. E para encerrar, gente, uma coisa que eu acho Deus tremendamente maravilhoso. É um pensamento meu aqui. Eu não quero que você venha me cobrar onde está na Bíblia, mas é a minha forma de interpretar. A minha pergunta é: por que Jesus parou para atender aquela mulher do fluxo de sangue quando ia indo para a casa de Jairo? Porque houve a interrupção, porque houve a paralisação. Sabe por quê? É a minha interpretação. Jesus provavelmente, conscientemente, provocou um atraso. E ao provocar esse atraso, sabia que a menina pioraria e chegaria à morte. Jesus, gente, quis mostrar o que aqui? Que o extremo do homem é a oportunidade de Deus agir. Talvez você esteja sendo espremido por uma situação, não aguenta mais. E algumas pessoas sabem, poucos sabem, quem sabe, do seu fato, do seu caso, da sua situação. Mas ela vai aumentando, ela vai tendo cada vez mais corpo, mais força contra você. E talvez muitas pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, tomarão conhecimento da gravidade do seu fato. E de repente muitas pessoas saberão. É isso que Deus está deixando acontecer. Quando chegar no extremo e todos disserem: ninguém pode fazer mais nada, aí vem com a providência dele, gente. Quando todos virem e reconhecerem que o homem se tornou impotente, inoperante, aí Deus vem para mostrar que ele pode fazer. Aleluia, aleluia. O extremo do homem, gente, é exatamente agir na sua vida. Quando todos olham e reconhecem, ninguém pode fazer mais nada, aí Deus fala: agora é a minha vez, agora é a minha hora, agora é o meu momento. Quando nós confessamos a nossa pequenez, confessamos a nossa miudez, confessamos a nossa limitação, nossa deficiência. Eu vou encerrar, mas vou contar um fato para vocês aqui, que talvez haja alguém que até desacredite, mas Deus sabe do meu coração. Eu nunca usei o púlpito, nunca vou usar para encantar ninguém com histórias infundadas. Que Deus me livre disso. Não sou desse. Eu morei 6 anos em Foz do Iguaçu. Nos últimos 6 anos, 3 anos morei no fundo da igreja central em Foz do Iguaçu, como auxiliar do pastor Ivo, um co-pastor dele. E um dia, eu estava lá no fundo, tinha um prédio de 3 andares, morava no 3º andar, e no 1º andar morava o presbítero Daniel Lopes Fernandes, que é irmão do pastor Gilberto Lopes Fernandes, que hoje preside a igreja em Marechal Cândido Rondon. E lá na igreja de Foz tem um corredor central, que quando qualquer pessoa conversa na entrada do corredor lá na frente da rua, o eco sobe no prédio do fundo, entra pelo corredor e lá no fundo sobe. Eu estava em casa um dia e de repente eu ouvi uns gritos apavorantes, uma gritaria, choro, e eu olhei lá de cima para baixo do vitrô, ouvi que estava uma Maria Aparecida Araújo. Essa mulher morava na favela da Marinha, na rua da igreja sede, talvez no máximo 500 a 600 metros da barranca do rio, que divide Foz do Paraguai, 600 metros. Ela tinha 4 crianças, o marido foi embora.
A mais velha tinha 6 anos. Então, as 4 crianças pequenas. E a menorzinha com menos de 1 ano. Morava lá na favela da Marinha. E quando eu olhei de cima para baixo, eu vi a irmã Maria Aparecida com o menino no colo. E chorando desesperadamente. Quando eu vi aquilo, eu nem apertei o botão do elevador. Eu ia correndo. Quando cheguei lá embaixo, estava a irmã Maria Aparecida Araújo com a sua criança. E também a zeladora da igreja. E estava o presbítero Daniel. E ela chorando dizia, me ajudem, só falava isso, me ajudem, chorando e gritando. E a irmã Catarina, que era a zeladora da igreja, essa altura já tinha pegado a criança no colo e disse para mim, pastor, a criança já morreu. A criança já não tem mais vida. Olha a mãozinha dela, olha os lábios dela, o pulso não tem mais batimento cardíaco, não tem mais nada, pastor. E ela dizia, eu quero ajuda, eu quero socorro, quero, chorando desesperada. Aí surgiu a ideia de levá-la até a Santa Casa, que fica talvez uns 400 metros da igreja central em Foz do Iguaçu. Alguém disse, então, o Daniel vai levar, porém nós vamos orar. E oramos muito rapidamente, gente. Era uma questão de urgência. Oração muito rápida, 1 minuto talvez. Oramos, ela entrou na caminhonete, o Daniel saiu rapidamente, foi para a Santa Casa. Quando chegaram na Santa Casa, na recepção, a mulher gritando, a recepcionista viu o desespero dela, chamou o médico rapidamente, e ela entrou lá na sala do médico. E ela começou a chorar, a gritar dentro do consultório, e eu quero, me ajude. E o médico tentando falar com ela, tentando acalmá-la. O médico tinha pegado a criança, colocado sobre a caminha, e ela dizia desesperada, eu quero, me ajude. E o médico tentando controlá-la, e ela falando. Aí o médico gritou alto com ela, gente. Gritou mais alto do que ela estava gritando. E quando o médico gritou com ela, aí ela deu uma parada. E o médico disse para ela, minha senhora, o que a senhora quer que eu faça com a sua criança? Ela disse, eu quero a minha criança. O médico disse, o que a senhora quer que eu faça, senhora? Ele disse, o médico para ela, a tua criança está normal, não tem nada. A temperatura normal, o batimento cardíaco normal, o pulso normal, não tem nada de errado com a criança, minha senhora. E aí, gente, logo em seguida eu vim para Londrina, mas de vez em quando eu ia a Foz do Iguaçu. E um dia eu fui a Foz do Iguaçu, eu trabalhava na casa do irmão Jairo, que mora em Curitiba hoje, que foi meu patrão na imobiliária, quando trabalhei como corretor de imóveis. Eu falei, irmã Aparecida, me diga exatamente o que houve aquele dia, para que quando contar para alguém, não use as minhas palavras, mas as tuas. Ela disse, pastor, quando eu cheguei no meu barraco, expressão dela, entrei no meu barraco e olhei sobre a cama, eu vi o Samuelzinho morto. E na hora eu corri para a igreja. E quando ela saiu da favela para cruzar a JK com a avenida de muito movimento em Foz do Iguaçu, uma avenida dupla, muito movimento de carro de vai e vem, ela ficou parada na esquina esperando parar o movimento para atravessar aquela avenida. Nisso, chegou um senhor perto dela e viu a criança morta. Esse senhor disse para ela, palavras dela, quando o homem viu a criança morta, disse para ela, se a senhora aceitar, viu o estado de pobreza dela, se a senhora aceitar, eu pago o funeral da criança. Ela falou, não, eu vou para a igreja, estou indo para a igreja. E ela disse, gente, lá está o menino chamado Samuel, até hoje, está com quase 20 anos, gente. Então Jesus ressuscitou aquela criança naquele dia, gente. Então, eu não desacredito de nada quando se refere a Deus, gente. Deus é ilimitado. Deus é infinito, gente. E aqui essa história termina quando Jairo, ele tem a filha de volta. Um milagre na casa de Jairo. Um milagre na casa desse homem. Como disse para vocês no início, na cabeça dele era o seguinte, eu vou até Jesus, eu digo para ele o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu necessito. Ele vai na minha casa, ele disse, vai impor as mãos, ela vai sarar. Gente, era a concepção dele. Gente, não pensaria ele, no início, que atravessaria por momentos de amarguras, momentos de dores, de aflições. Mas o resultado seria muito maior, gente. Jesus não apenas curaria a menina,
mas ressuscitaria aquela menina. Aleluia, aleluia. E se nós fôssemos ouvir já o testemunho dele, ele diria para nós: quando eu procurei Jesus, e depois os homens trouxeram a informação da morte da menina, a princípio eu achei que seria enganado, achei que seria decepcionado, a princípio eu achei que tinha procurado a pessoa errada, mas o final da história mostrou o contrário. Jesus sempre é a pessoa certa. Jesus sempre é, gente. Jesus sempre é a pessoa certa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nesta noite eu sei que Jesus vai ressuscitar alguma coisa nesse lugar aqui, ó. Aleluia. Eu quero fazer duas perguntas. Eu pedir para vocês se põem em pé, por gentileza. Duas perguntas. Gente, e são duas perguntas que não tem nenhum tipo de ironia. São duas perguntas que eu quero fazer para mim ter aqui. Eu vou pedir ao pastor Tarso que vem aqui. Ele vai talvez cantar, ou fazer oração, um apelo, um convite. Duas perguntas que eu quero fazer. Eu quero que vocês sejam extremamente francos. Não se manifestem apenas para me agradar. Não quero isso, gente. A primeira pergunta é a seguinte: quantos aqui acreditam em milagres? Por gentileza, quantos acreditam? Abaixe sua mão. A segunda pergunta, bem franca: quantos aqui hoje precisam de um milagre? Dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Eu sei que Deus vai fazer milagre hoje aqui, gente. Deus vai fazer milagres nesse lugar. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei